TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde. Vamos chegar para aqui. Vou mexendo, João. Quando for para vir para cá de novo, orientem. Então, olhem, hoje o tema é Espiritismo e Ecologia. E eu vou ser sincera. Há aqui uma trabalhadora da casa que ela se intitula por ecochata. Eu sou o oposto da ecochata. Eu ainda estou em grande processo aqui na parte da ecologia, mas ao ver o tema realmente achei que era um tema que nos toca a todos e que vai trazer uma grande mensagem, né? Mas a primeira vez que eu me deparei... Obrigada, Nádia. A primeira vez que eu me deparei com o tema... vocês se calhar vão sentir, foi o mesmo que eu senti, não é? O que é que será que isto tem a ver? Uma coisa e outra? De facto, assim, de caras, não parece que estão ligados os temas, né? Mas estão. Analisando a origem, nós temos, por exemplo, o termo ecologia, né? Que foi um cientista alemão que se chama Ernst Haeckel, trouxe, e ecologia diz no fundo que é o estudo da nossa casa, é o estudo do lugar onde vivemos. E, por sua vez, o contemporâneo Allan Kardec, desse mesmo cientista, né, vem então trazer-nos o quê? Através dos espíritos, a relação que existe entre seres vivos e ambiente, né, e o quanto uns dependem dos outros. Começando pelo Evangelho, temos então este excerto do mandamento maior, não é? Que nos vai falar sobre a caridade e a humildade como a salvação, contrariamente à perdição, que é o nosso egoísmo e orgulho, não é? E o conselho que é trazido por Jesus é: amarás a teu Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívocos sobre a interpretação de amor a Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça ao próximo é o mesmo que fazê-lo a Deus, tal e qual como tudo o que fazemos contra o próximo é contra Deus que o estamos a fazer. Portanto, não podemos de forma alguma amá-lo se não amarmos o próximo, e este próximo pode ser extremamente abrangente, como nós vamos ver aqui, não é? Ou seja, quem não ama a criação não consegue amar o Criador e vice-versa, e portanto isto inclui a natureza. Indo para o Consolador, temos então a questão que é feita a Emmanuel, não é? Como devemos então compreender a natureza? E a resposta dele é: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação dos seus discípulos. E eu, ao ler isto, lembrei-me muito de uma ligação que eu acho extraordinária no livro de Voltaire, né? Temos Jacob que, após o seu desencarne, é levado para junto do mar, não é? Para ser auxiliado nesse processo. Vejam que a ligação que nós temos com a criação divina, com a natureza, pode ser realmente muito extensa e até em situações que muitas vezes não damos conta. Temos aqui o livro Espiritismo e Ecologia, não é? Que dá nome à palestra, e temos o nosso André Trigueiro, que é um espírita que fala muito sobre este tema, não é? E vamos falar um bocadinho sobre isto, e ele vai aparecendo em vários momentos. Somos feitos rigorosamente dos mesmos elementos que constituem o planeta. Essa mesma regra revela-se no mais rudimentar dos exames de sangue, quando descobrimos pelas nossas veias, transportamos minerais que jazem nas profundezas do solo. Ferro, zinco, cálcio, e ele vai por aí adiante, e outros elementos são absolutamente fundamentais à nossa saúde e bem-estar. Nós sabemos que, se descuidarmos estes nutrientes, e estes nutrientes estão em todos os alimentos, não é? E não só, vamos
desregular por completo, desequilibrar a nossa saúde, né? E gerar doença. O mesmo ocorre em relação à água, como a Mi também falou, né? As primeiras estruturas microscópicas de vida do planeta aparecem nas águas salgadas e quentes dos mares primitivos. Também quente é o líquido que nos envolve durante o período de gestação no útero materno. O soro fisiológico, bem como o soro caseiro, salva vidas quando recompõe a tempo a nossa necessidade deste precioso líquido. E aqui um exemplo muito claro, né? Desde o micro ao macro. Temos um neurónio, não é? Do lado esquerdo e o universo do lado direito, que é no fundo a comparação que Trigueiro vai fazendo neste texto, não é? Por capricho divino, sendo ele assim um bocadinho irónico, né? A proporção de água do planeta, 70%, é a mesma que esse elemento compõe o nosso corpo físico. Precisamos ingerir pelo menos 2,5 litros de água por dia para assegurar o bom funcionamento do metabolismo, irrigando células, glândulas, órgãos, tecidos. Também precisamos de uma quantidade mínima de água no ar que respiramos. O ar é o elemento mais urgente para a nossa existência. Podemos passar vários dias sem ingerir alimentação sólida, um número menor de dias sem líquidos, mas apenas poucos instantes sem ar. E isto nós até falámos no estudo da tarde, não é? Que a alimentação no plano espiritual vem através da respiração, não é? E aqui já vemos isso enquanto encarnados, a importância do ar. Na milenar tradição mística então da Índia, o prana é absorvido então pela respiração e nós também vemos isso de várias maneiras preconizados, não é? Em várias práticas, por exemplo, de meditação, não é? Sobre a importância de aprendermos a respirar com consciência, ou seja, entender o inspirar e o expirar como ferramenta de troca de energia que nós temos com o meio. E nós vemos isso, basta nós, quando estamos mais nervosos, não é? Se respirarmos fundo, o que é que acontece? O nosso batimento baixa, não é? O que é que acontece? A harmonia, há uma harmonização dos nossos centros de força e, por conseguinte, eles vão acumular e distribuir essa energia, clareando o nosso raciocínio, não é? E apaziguando as nossas emoções. E nós vemos isto fisicamente por detrás de todo um processo do perispírito também, não é? Portanto, realmente começamos a perceber que sem água potável, sem terra fértil, sem ar respirável, sem a quantidade adequada de luz e calor, nós estamos efetivamente em ameaça, não é? E é isso que nos vai falar aqui a espiritualidade de seguida. As condições cada vez menos acolhedoras da nossa casa tornam-se um ambiente hostil à vida humana por nossa própria imperícia, imprudência ou negligência. Sofremos as consequências dos estragos que determinamos ao meio que nos cerca, porque, na verdade, o que está fora também está dentro, como ele também explicou no início. Não é mais possível separar a humanidade do planeta. O meio ambiente começa no meio da gente, que é uma frase que é muito usada nestes movimentos ecológicos. Allan Kardec também já nos dizia isso, por exemplo, na Gênese, que os seres orgânicos e inorgânicos são todos feitos dos mesmos elementos fisicamente, não é? E depois a ciência acaba por explicar isto através do ciclo do carbono, que está ali à direita, não é? Um animal que se decompõe, essa matéria vai ser transformada para o solo vai enriquecer uma árvore, que vai ser alimento de um animal e aquilo é um ciclo, não é? Nada se perde, tudo se transforma. No livro dos Espíritos, então, a questão 94, temos então de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, ou seja, o perispírito. Do fluido universal de cada globo, de cada planeta, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Não contente, Allan Kardec ainda pergunta: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tornam o perispírito mais grosseiro?
E a resposta é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Mais uma vez a interação, né, que existe. Ele foi buscando estes textos e continuamos ainda no mesmo. Esse fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva de tudo o que existe, assume diferentes formas e texturas na exuberante rede de sistemas que se desdobram no universo. Somos todos, essencialmente, feitos da mesma coisa. A compreensão desta realidade poderá determinar o aparecimento de uma nova ética existencial, da qual todos nos reconheçamos como parte do todo, e não a razão pela qual o universo existe. No fundo, o que ele estava a dizer, que eu trouxe uma imagem para ilustrar, é que isto é uma teia de aranha. Eu toco numa ponta e a teia vai tremer toda, porque estamos todos efetivamente interligados, mais até do que possamos pensar à partida. No ideal espírita, temos, em todos os ângulos da vida universal, encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência e a função, a disciplina e o valor, são alguns aspectos simples da vida dos seres e das coisas. Interdependência. A vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo e o cavalo cede dióxido de carbono à laranjeira. Na função, o futuro é o resultado principal da existência da planta. A laranjeira, conquanto possua aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Disciplina. Cada vegetal produz um único fruto específico. Existem infinitas qualidades de frutos. Todavia, a laranjeira somente distribui laranjas. Valor. Cada fruto varia conquanto as próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. Antes do homem surgir na superfície do planeta, o vegetal há muito seguia as leis existentes. Como usufruários do universo, saibamos assim que toda a ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Mais uma vez, trouxe outra imagem. Se olharmos para esta imagem, nós vemos que cada árvore respeita o espaço da outra para que haja um equilíbrio na floresta, né? Como nós estamos a ver aqui. Porque todas elas precisam de sol, né? Todas elas precisam do seu espaço, dos nutrientes. E aqui é um ótimo exemplo, muito visual, não é? Através do nosso Chico, por intermédio de André Luiz e de Manuel, não é? Eles foram-nos explicando e ajudando a compreender a complexidade que é o sistema, o planeta Terra, não é? Para cuidarmos, no fundo, desta casa planetária, muito antes até destes conceitos existirem, não é? E começarem a ser questionados. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações em qualquer atividade onde estivermos. Então, só existe evolução e felicidade quando nós entendermos a nossa missão no universo, o que é que estamos aqui a fazer na Terra, como é que o universo funciona, o que é que são as leis divinas, as leis naturais e como é que elas funcionam, que é Deus dentro do nosso possível entendimento, não é? E como é que nós podemos fazer parte de tudo isto como co-criadores. Portanto, o respeito a tudo o que provém de Deus é efetivamente, e como nós já falámos, respeitar Deus, não é? Não há indissolubilidade entre o amar a tudo, amar ao Pai
e amar os outros. Ora, trago sempre Chico, não é? Claro, eu gosto muito de Chico, porque ele eu digo, é real, é um bocadinho estranho de se dizer, mas ele parece que estamos em casa, lado a lado com ele, com estas histórias, não é? E ele fazia realmente muita referência à natureza, em tudo o que ele dizia, e temos várias histórias, eu trago só algumas por questões de tempo, não é? Mas, por exemplo, quando lhe perguntavam: "E Chico, o que é que vai acontecer ao espiritismo quando não houver a tua mediunidade?" E ele dizia: "Eu não me sinto nada insubstituível, eu não passo de grama, eu não passo de erva que cresce no chão, assim que se arranca uma, assim que uma morre, outra cresce." Ele dava exemplos assim da natureza. Também quando falava em dificuldades no nosso caminho, né, evolutivo, ele dizia que nenhuma atividade no bem é insignificante, que até as árvores mais altas vêm das sementinhas mais pequeninas. Portanto, ele trazia muita natureza ao longo dos momentos em que privava com outros, não é? Certa vez, então, estava ele a ser muito elogiado e tenta-se esquivar destes elogios todos, respondendo da seguinte maneira: "Não me elogia assim, é desconcertante. Não passo de um verme no mundo." E no mesmo instante ouviu a voz de Emmanuel: "Não insulte o verme. Ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde, e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão." E então, daí em diante, Chico preferiu passar a definir-se de vez em quando como subverme. Portanto, ele trazia, Deus do céu, ele subverme o que seremos nós, mas pronto, mas ele realmente trazia muito esta natureza, ele era muito ligado a ela, né? Há várias histórias, e ainda vamos ver mais outra que vou trazer mais para o final. A nossa compreensão, então, das relações que temos com o meio ambiente, né? Tanto o plano material como o plano subtil, está longe de ser ainda completamente compreendida. E já vão perceber porquê, porque alguns assuntos que trazemos aqui, até eu próprio fiquei assim, olha, nunca me teria lembrado desta relação com a natureza, mas a realidade é que é muito extensa, não é? Com as obras de Chico fomos desbravando caminhos, né? Desbravando horizontes, e o objetivo é que a ciência no futuro, sobretudo as ambientais, vá chegando por este caminho e que comece a perceber a interligação que existe, não é? Mas Chico realmente era demais defensor dos seres vivos, da vida, não é? E do nosso planeta. Trago-vos agora um texto, que é o Aquecimento Global na Visão Espírita, da doutora Samira, que também costuma ser muito frequente nas nossas jornadas, que é uma médica, que é da Associação Médico-Espírita da Serra Gaúcha, né? E ela costuma também estar connosco muitas vezes. Ela, neste texto, inicialmente vai-nos trazer muitas reflexões. Ela vai-me perguntar se nós já paramos para pensar na relação que nós temos com o meio ambiente. E se já paramos para pensar se realmente temos alguma coisa ou não a ver com a emissão do carbono, com o aquecimento global, com o lixo exagerado que fazemos, com o esgotamento dos recursos naturais no nosso planeta. Será que temos alguma coisa a ver com isto? Ou será que até achamos que temos qualquer coisa a ver, mas sozinhos não fazemos nada, portanto deixamos-nos estar ali naquele limbo? E a realidade é que ela vem trazer-nos a responsabilidade que o Espiritismo sempre traz. Ou seja, cada um de nós é responsável por tudo isto que está acontecendo. Se não travarmos, diz ela, um modelo de desenvolvimento que temos adotado, acabaremos padecendo junto com a Terra. Assim, não importa se as nossas ações possam parecer pequenas diante do universo, mas se elas acontecerem, influenciarão a do vizinho e, muito provavelmente, de toda uma sociedade. O meio ambiente somos nós, o meio que nos cerca e as relações que estabelecemos com ele.
A nossa qualidade de vida depende da forma como estabelecemos essa relação. E eu aqui, esta influenciarão, como eu disse, eu não sou ecochata de todo, é o contrário, não é? Para vocês terem, contrariamente à minha irmã, que já é mais nova, não é? Ela já nasceu quase que a separar, por exemplo, não é? Eu também já ouvia muito na escola a separação de resíduos, mas lá em casa não era tão hábito. Eu comecei a fazer exatamente porque a minha irmã disse: olha, que vergonha, Bárbara, tu, uma moça nova, não fazendo a reciclagem. Foi, lá está, o exemplo, não é? Que a Samira fala aqui. E trago-vos também este livro que é da nossa edição, que é muito bom, também para quem está no início, Espiritismo, tudo o que precisa de saber, que Simonetti também vai falar exatamente sobre isto, tem um capítulo só de ecologia, né? E ele explica muito bem como é que a nossa qualidade de vida depende de nós e está relacionada com a ecologia. No livro dos Espíritos, voltando outra vez a outra questão, a 705, temos então: porque é que nem sempre a Terra produz o bastante para fornecer ao homem o necessário? Aqui a pergunta é quase como a culpar o planeta Terra, né? E a resposta vai ser precisamente o contrário. A espiritualidade vem dizer que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. É verdade, vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E voltando outra vez ao texto da doutora Samira, né? Nós temos como resposta da espiritualidade superior que o materialismo, o ter por ter, tem sido realmente cada vez mais presente neste modelo da sociedade extremamente desenvolvido economicamente. Então vamos produzindo bens, vamos consumindo cada vez mais caros, cada vez mais sofisticados, né? E que vão sendo revistos ainda por cima. Portanto, eu se tenho um iPhone 8.0, é o 9.1, né? Porque já saiu e se calhar é igualzinho, só muda uma característica ou outra, e aí vamos nós neste consumo desenfreado, né? Só que estamos a perceber que esta produção e este consumo vão esbarrar, então, com a ecologia, não é? E isto é um problema de consumismo que nós temos, de não nos contentarmos apenas, e o apenas aqui é grande, com o apenas necessário, não é? A publicidade encarrega-se de despertar apetites vorazes no consumo do que não é necessário, daquilo que é supérfluo, descartável e não essencial, renovando a cada nova campanha as promessas de felicidade que advém da posse de mais um objeto. Erradamente achamos que a felicidade está aqui, não é? Preocupação saudável é aquela que resulta das conquistas edificantes para o próprio bem e para o bem de todos, fundamentalmente para os próximos irmãos que virão reencarnar. Tudo na natureza é equilíbrio. E à medida que nós vamos fazendo estas palestras, não é? Os primeiros visados, como vocês sabem, somos sempre nós, não é? Eu vim ao caminho para aqui e o que é que eu vejo? Ainda por cima está sol, não é? Está sol, está quente, vá. E eu pensei assim, olhei uma montra, vi um vestido lindo e eu, está na época já dos vestidos. Depois a seguir, graças a Deus, porque como estou a fazer palestra, a coisa ainda está fresquinha, né? Então, consegui um alerta de, espera lá, Bárbara, quantos vestidos é que tu tens lá no armário? Portanto, não é necessário, de certeza. Portanto, avança. Pronto, e foi isto que aconteceu, né? Também tenho reparado, e agora é um alerta que vos trago, é que as crianças têm substituído o brincar pelo consumir. E isso traz consequências
para elas e para o meio ambiente e para a sociedade extremamente graves, não é? Ou seja, é até quase paradoxal, porque as crianças, os adolescentes, os jovens, estão muito sensíveis ao tema, estão muito preocupados com a natureza, não é? Mas hiperestimulados a um consumo, logo desde pequeninos, eles não conseguem fazer a ligação aos seus ideais sinceros, né, de preservar o ambiente, com o consumo desenfreado e os recursos naturais e o estado em que estamos atualmente. Portanto, é quase que irónico isto acontecer, mas a realidade é que tem acontecido. Não temos dado a oportunidade à criança de ser, de brincar, de lidar com o outro, de interagir com o outro, e isso realmente, para mim, é preocupante, e a Samira também acaba por falar um pouco nisso no texto. Para nós, espíritas, é fundamental que o alerta contra o consumismo seja entendido, então, como dupla proteção. Há um meio ambiente que não suporta as crescentes demandas de matéria-prima e energia da sociedade de consumo, onde a natureza é vista como um grande e inesgotável supermercado. E há o nosso espírito imortal, já que, de acordo com a doutrina espírita, uma das características predominantes dos mundos inferiores da criação é justamente a atração pela matéria. Às pessoas que mantêm uma atitude comodista diante deste cenário, escurados talvez na premissa determinista de que tudo se resolverá quando se complementar a transição da Terra, do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, é bom então lembrar a essas pessoas que não há magia no processo evolutivo. Nós já somos os construtores do mundo de regeneração. Portanto, se não corrigirmos este rumo numa direção sustentável, vamos só prorrogar, estender, não é, desconforto, sofrimento, e não há necessidade disso. Não é possível esperar este mundo de regeneração de braços cruzados. Não pode acontecer, não é? Porque até esperemos nós, se calhar com alguns méritos, consigamos nós, ou a grande maioria de nós, de alguma forma retornar, voltar a este planeta Terra pelo processo de reencarnação, não é? Nós vamos cá voltar. Como é que queremos deixá-lo, não é? A nós e para os outros. Os espíritos vêm-nos dizendo que precisamos de destruir o materialismo, não é? Porque ele é uma chaga da sociedade. Posto esta frase na revista Reformador, vão perguntar então a Trigueiro como é que ele vê isto. E ele diz: precisamos refletir sobre o que é necessário e supérfluo em nossa vida. Fiz isto apenas com o vestidinho. Se calhar devia ter feito com os outros 50 vestidinhos que eu tinha, mas vamos lá, vamos chegar lá. Em nossas vidas, reduzir a nossa atração pelo que é apenas matéria e, portanto, descartável e perecível. Ser consumista significa ostentar onde há escassez, o que é um problema moral. O consumismo não é ecológico, pois acelera a degradação, a exaustão dos recursos naturais. Quando atacamos a biodiversidade, estamos subtraindo a vida de espécies importantes para que o equilíbrio em escala planetária seja possível. Nós sabemos que é natural que, enquanto encarnados, nos mova também a procura por melhor qualidade de vida. Não é? Queremos melhorar as nossas condições. E não é disso que estamos a falar, de todo. Nós estamos a falar, não estamos a descurar a parte material, não é isso que vem aqui no texto. É alertar que é muito mais útil e significativo do que desenvolver a parte material, aperfeiçoar o reino dos céus, não é? Ou seja, aperfeiçoar o próprio espírito, o conjunto intelecto-moral que nós temos, que nós sabemos que uma asa ainda está muito mirradinha e é essa que nós precisamos de trabalhar agora, não é? No fundo, é contribuir para o desenvolvimento de todos eles, seres humanos, animais, vegetais, tudo, não é? Somos todos responsáveis pelos irmãos inferiores da natureza. E nisto trago só referência, mas neste livro de Bacelli, Os Espíritos Elementais, vem falar-nos muito sobre
como é que a poluição afeta a população dos espíritos elementais. Vejam bem, ou seja, os nossos atos, as nossas decisões, até do consumismo, vão afetar a população dos espíritos elementais. Já vimos várias formas desta teia funcionar, não é? Cada pequena espécie, por mais insignificante que seja, colabora para que esse equilíbrio exista. Devemos lembrar-nos que quanto mais atrasado o espírito, maior a sua atração pela matéria e maior a vulnerabilidade aos valores da sociedade de consumo. O espírita precisa de se dar conta que, quando o planeta adoece, o nosso projeto evolutivo fica comprometido. E é muito claro isto, não é? Emmanuel também, no Consolador, vem então vão perguntar-lhe, desculpem, se o meio ambiente influi no espírito. E a resposta dele é: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. Portanto, o homem precisa de despertar, o homem que somos todos nós, não é? Quando digo homem, às vezes parece que é muito longe, mas não. Já disse que eu própria não sou ainda ecochata, não é? Portanto, precisamos todos despertar deste sono destrutivo, não é? E despertar para o progresso, para o desenvolvimento, porque não podemos esquecer que o planeta Terra é o condomínio que foi deixado à nossa responsabilidade, mas que é e sempre pertencerá a Deus, não é? No fundo é começarmos em tudo na vida a religarmos às realidades da criação, ligarmos cada vez mais ao Criador para chegarmos ao caminho adequado, não é? Não podemos esquecer também que, e já percebemos, tudo está em processo evolutivo. Desde o planeta a nós, tudo evolui. Portanto, quando desafiamos as leis divinas, estamos a receber em troca a lei de causa e efeito, não é? A atuar. E não podemos esquecer que Deus, se também é bom, também é justo. Portanto, a lei vai atuar certamente. Ao descrever o mundo de regeneração, Santo Agostinho afirma que, mesmo livre das paixões desordenadas, num clima de calma e repouso, a humanidade ainda estará sujeita às vicissitudes que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Portanto, ainda estamos muito no início deste processo. Há ainda provas a suportar e que nesse mundo o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu ali completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde esperamos novas e terríveis provas. Ou seja, não há magia, tal e qual como a doutora Samira falou, no processo evolutivo. Nós já somos os construtores do mundo de regeneração. Portanto, antes do homem desejar modificar o mundo, ele primeiro do que tudo tem que modificar-se a si próprio. Não há hipótese, não é? Esta modificação, na realidade, ela realiza-se de dois lados, não é? É de fora para dentro, que já falámos, e de dentro para fora, com os seus próprios pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações, não é? Tudo isso, e também como a mim falou na revista, vai se projetar para o mundo exterior, através, nomeadamente, dos nossos pensamentos, não é? Portanto, ser, e aqui sublinho ser, não o ter, ser aquilo que queremos para o mundo, para o nosso mundo, admitindo essencialmente que a nossa vontade pessoal não deve imperar, mas sim o bem-estar nosso e da humanidade, não é? Estamos a falar de outro nível de preocupação que nós geralmente não temos. E isto faz-se através da educação, do autoconhecimento consciente e disciplinado, como nós já vimos, não é? Para podermos chegar a um bom porto, porque tudo chama a nossa atenção, tudo pisca, há marketing por todo o lado. E ainda por cima nós gostamos disso, não é? Como já vimos, portanto, rapidamente conseguimos cair nesta armadilha do materialismo. Passando agora para este livro, nós já vimos que realmente o nosso corpo é constituído
pelos mesmos elementos que o planeta Terra, não é? Isso é a parte material, mas em contrapartida também o nosso espírito tem, isto é extraordinário, todas as potencialidades daquele que nos criou. Então nós temos uma potencialidade imensa de evolução, não é? O nosso espírito recebe, no momento da criação, tudo aquilo que necessita, tudo aquilo que precisa para ser vitorioso em todas as provas, não é? Precisamos, aliás, somos convidados a viver, a fazer ou a não fazer tudo aquilo que necessitamos nesta escola abençoada. Portanto, ela oferece-nos as lições e as oportunidades certas. Nós é que temos que as aproveitar. Assim, sonhar com um mundo melhor é, antes de tudo, fazermos um trabalho em nós mesmos, sem tréguas e incansavelmente, para que o homem velho que nos habita dê lugar ao homem renovado, pela aprendizagem e vivência da ciência crística nós oferecida há mais de 2000 anos. Cultivemos a certeza que isto é possível, que já possuímos o bastante para esta construção. Sejamos felizes no agora e mais sorridentes frente ao futuro que podemos construir no hoje, lembrando-nos que todo o universo vibra o amor divino. Deixemos que ele nos contagie e assim estaremos garantindo um mundo melhor, que parte da nossa individualidade e se expande para fora de nós. Portanto, a natureza segue o seu curso evolutivo, não é? O ambiente do planeta Terra, né, foi destinado ao homem para que ele se desenvolvesse, né, no seu caminho lento e progressivo, caminhando, né, mas tudo exige equilíbrio, tudo, e grande responsabilidade. E a responsabilidade que estamos a ver aqui que a espiritualidade nos está a trazer é de conviver pacificamente com os seus semelhantes, sejam eles irmãos iguais a nós, seres humanos ou animais ou o próprio ambiente que nos cerca. E isto é um equilíbrio difícil ainda para nós de fazer. Na atualidade espírita temos então que o tema ecologia é o tema do momento, porque o homem percebeu que está destruindo o ecume nos ecossistemas, ao devastar as florestas, ao exterminar as espécies que se fazem raras, ao exaurir descontroladamente os recursos naturais não renováveis, tornando no mesmo descompasso muito estressante a vida nos aglomerados urbanos, inclusive sob a pressão da poluição atmosférica e sonora. Isto sem falarmos na poluição dos mares e dos oceanos. O facto de sermos espíritas não nos coloca a salvo desta situação nem insensíveis a estes problemas atuais. Afinal de contas, já é chegada a hora de existir uma harmonia entre o Homo sapiens e o meio do qual ele faz parte. Portanto, vai elencar um conjunto de regras para nos facilitar. Primeiro, amar a natureza, fonte de vida, honrando-a com dignidade em todas as suas manifestações. Segundo, defende o sol onde vives, mas também aquele das demais criaturas. Terceiro, protege a vida dos animais, consentindo no seu abate somente para suprimir as necessidades alimentares, de vez que nem todos são vegetarianos. Quarta, condena a produção que favorece unicamente o produtor em detrimento da satisfação das necessidades do consumidor. Quinto, condena a agricultura irracional, predatória, contaminante, que tanto sustenta como elimina vidas. E aqui o sustenta entre aspas, não é? Ao ler isto, também me lembrei que as leis humanas têm acompanhado tanto a ciência, a sua evolução, como têm tendência a aproximar-se das leis divinas, não é? E um exemplo disso é atualmente a legislação da poluição da água, que antigamente era omissa e agora já não, já vem avaliando alguns componentes novos, nomeadamente o plástico, o microplástico na água. Portanto, passamos de uma situação omissa para uma punição e chegaremos a uma altura em que não mais será necessário nós estarmos a punir, porque realmente vamos estar todos conscientes que esta casa é de todos.
Sexto, não consumas alimentos suspeitos de incluírem componentes nocivos, como aditivos, corantes e conservantes danosos à saúde. Sétimo, não compartilhes do comodismo vulgar, desenvolvimento e progresso que justifica tecnologias destruidoras do meio ambiente. Oitava, denuncia corajosamente todos os crimes contra a ecologia. A nona, analisa racionalmente o comportamento humano em relação ao avanço técnico e aos clichês políticos. Indaga, pesquisa, reflete, contesta, procura esclarecer-te à luz da ciência e da moral, com respeito a todos os atos da existência, sem escravizar-te a conceitos e convenções. Décima, por fim, liberta a tua mente e não aumentes as fileiras dos acomodados mentais ou dos servos da hipocrisia, pois eles pretendem tirar proveito do teu ideal. Eu, ao ler isto, a realidade houve, no planeta Terra, a partir da Revolução Industrial, nós passámos a ter uma influência, um ataque, né, no fundo, à natureza muito maior do que era. O homem, até lá, pouco influenciava a biosfera do planeta. Né? E fui-me lembrar, não tão longe, né, das minhas avós. Quando era pequenina achava estranho, porque na realidade elas não faziam muito lixo. Eu via em minha casa, né, que era sempre sacos, e elas não faziam quase nada, porque elas faziam a compostagem, porque elas aproveitavam até o potezinho da polpa da fruta, até os sacos, se tivesse, lavavam os sacos e aproveitavam tudo mesmo ao máximo. E é que se na altura eu achava extremamente estranho, porque não achava que havia necessidade, agora compreendo pelo Espiritismo a importância dessas pequenas atitudes que elas tiveram, não é? A espiritualidade também nos alerta que nós vamos acompanhando, portanto, é possível, através da ciência, continuar a melhorar, como já falámos, materialmente, com edifícios, com estradas, mas reduzindo o impacto negativo no ambiente, né? Preservando a reserva biológica que nós temos. Temos o nosso mais outro exemplo de Chico, também ao ler este texto que me lembrei, que ele, nas centenas de páginas que ele escrevia a lápis, não é? Depois voltava a escrever os originais, dactilografava com a máquina que era emprestada do patrão, e depois lá ia ele com a borrachinha a pagar para reaproveitar aquelas folhas todas. Portanto, às vezes estas coisas pequeninas podem parecer absurdas, mas têm um grande impacto. Agora, conhecendo o Espiritismo, temos: a natureza é o ambiente em que o espírito exerce a aprendizagem necessária à sua evolução. Cuidar deste ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. O homem não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. Melhorar a terra, como também o seu mundo interior. São os dois mundos em que transita, dos quais o espiritual é inerente e inseparável. Cabe ao homem, pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando o seu equilíbrio e a sua manutenção. Ele é o Senhor da natureza, pois é o único que poderá alterá-la radicalmente. A globalização inexorável da humanidade ampliou o alcance das ações humanas, possibilitando que se busque cada vez mais formas de sustento e desenvolvimento. Da mesma forma que a conservação, a destruição, leia-se transformação, é necessária para a própria evolução da vida. Velhas estruturas devem dar lugar a novas por melhor atenderem necessidades humanas. O aprimoramento tecnológico e humano fazem parte da necessidade de destruir do velho e surgimento do novo. A vitalidade do novo é fundamental para a conservação e transformação do antigo. Na natureza, o que parece aos olhos dos homens destruição é, na realidade, um processo de transformação, pois nela tudo se encadeia. Não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Cada coisa está conectada em outras num único ato de criação.
do ponto de vista da reencarnação, deve-se ter a consciência de que nós mesmos herdaremos a Terra e a encontraremos como resultante das atitudes que tomamos em relação a ela. Deparar-nos-emos com uma sociedade justa ou injusta, equilibrada ou não, estruturada sempre de acordo com o que fizemos no passado. Portanto, o que estamos fazendo agora, esperar-nos-á lá adiante, numa nova encarnação. Colheremos sempre o que plantamos. Aqueles que hoje defendem a natureza contra o próprio homem, seu principal predador, são verdadeiros emissários para um mundo melhor. A produção de bens supérfluos e o estímulo ao consumo, fruto de sistemas políticos ultrapassados, geram necessidades artificiais de que o homem não consegue desenvencilhar-se tão facilmente, como já vimos, não é? Privar-se do consumo desvairado é um passo importante para a conscientização e fomento da mobilização coletiva, a fim de que se modifiquem hábitos perniciosos e contrários à natureza. A matança predatória de animais, a destruição de florestas, a produção de materiais diluidores da camada do ozono, o fabrico de produtos cancerígenos e disseminadores de doenças diversas, bem como outras formas de agressividade à natureza, são exemplos de como o homem se tornou o pior inimigo de si mesmo. Ao mesmo tempo, ele é o predador e o único capaz de salvá-la. Aqueles que se isolam na sociedade, a pretexto de não pactuar com o sistema vigente, estão, vejam bem, também não há solução, a omitir-se de uma ação transformadora de situação. Portanto, ficar quieto também não é solução, não é? Ficar isolado também não é. Reagindo então como uma forma semelhante a uma fuga. Isolar-se e mortificar-se, refugiando-se ou punindo-se, agrada ao próprio indivíduo, mas não soluciona o problema. Somos seres sociais e para a vida relacional fomos criados cumprindo-nos ficar e transformar, não só com o exemplo, como também com a mobilização coletiva. No passado, o homem acreditava que os recursos da natureza eram inesgotáveis. Porém, hoje ele percebe, face à globalização económica e social, que está dentro de uma casa cujos habitantes consomem mais do que produzem ou de que ela tem capacidade de produzir. Brigava-se antigamente e ainda brigamos entre nós mesmos, mas é chegada a época de se entender que o inimigo é outro que não o próprio semelhante, mas o egoísmo dentro de si mesmo. Estamos num planeta limitado na sua capacidade de gerar condições para a grande massa de espíritos que reencarnam a todo momento por responsabilidade do homem. Preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Encarnados e desencarnados, estamos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la. Nos Missionários da Luz, temos então André Luiz, que está com o instrutor Alexandre e vai acompanhar um médium que está desequilibrado até a sua casa, não é? E ele, no percurso, percebe então que esse médium é vampirizado por duas entidades, mas o médium, ao entrar em casa, percebe que André Luiz, aliás, percebe que quando o médium entra em casa, essas duas entidades ficam contrariadas e não conseguem acompanhá-lo, não conseguem entrar na casa, não é? E Alexandre vai explicar a André Luiz, contextualizando. Diz assim, então: e você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sob a fronte humana, em cada minuto, milhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés.
determinando consideráveis influências. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelo próprio semelhante. André Luiz fala-nos na psicosfera ou fotosfera, né, da psíquica, que no fundo é um campo que resulta das emanações de natureza eletromagnética que envolvem a todos nós, encarnados e desencarnados. E a realidade é que isso reflete não só a realidade evolutiva, mas o seu padrão psíquico, o seu estado emocional, o seu estado físico no momento. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colónias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. É perguntado: em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Logo aqui nós já percebemos, e acho que também é lógica, não é? Uma psicosfera de um planeta em prova e expiação necessariamente vai ser sofrível, não é? É claro que a envolver o planeta Terra e projetando-se a longas distâncias, como nós estamos a perceber aqui, existem correntes mentais, camadas nelas, de tudo aquilo que é produto do que pensamos, do que vivemos, de como agimos, encarnados e desencarnados no planeta. Miramês até nos chega a dizer sobre a psicosfera da Terra que existe um excesso de formas de pensamento de ordem inferior, né, que ele diz que podem influenciar até 2/3 da humanidade e de forma tão subtil que nós nem desconfiamos. Vais comprar aquele vestidinho porque tu estás a precisar, não é? Por exemplo. Neste círculo de permutas incessantes, os raios divinos, expelidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda a criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias divinas. Portanto, aqui foi-nos explicado que a oração, então, da esposa daquele médium foi o que criou uma barreira vibratória para que aquelas duas entidades não passassem. Portanto, a importância, lá está, da oração. Ora, em Uberaba, Chico tinha roseiras, que ele gostava muito, não é? E elas eram usadas para vários trabalhos de cura pela espiritualidade e para revitalizar alguns dos frequentadores do local, não é? Ele conversava com as roseiras e ele orava. Ele até exibia com certo orgulho paternal aquelas roseiras que ele tomava com cuidado, não é? Então, nas horas úteis, o médium exibia poderes cada vez mais ecléticos e inacreditáveis. Ondas de perfume se desprendiam do seu corpo de repente. A água colocada em copos e garrafas sobre a mesa em sessões, para concentrar energias positivas enviadas pelos espíritos, muitas vezes ficava leitosa e perfumada quando Chico se aproximava. Os mais desconfiados tentavam descobrir onde é que ele escondia a fragrância. Ninguém encontrava o frasco. Muitos saíam do centro com lenços encharcados por aquele líquido vindo do nada. O perfume, segundo os espíritas, não era mero exibicionismo. Chico, ou melhor, Emmanuel, sempre destacou os poderes terapêuticos das rosas. O aroma viria de flores astrais, usadas pelos benfeitores espirituais, para energizar os visitantes mais abatidos. Chico levava tão a sério o poder das rosas que sempre plantou roseiras no seu quintal, com a segunda intenção de criar um cinturão balsâmico em torno de si. De vez em quando, especialmente em sessões de desobsessão, ele exalava também um cheiro de éter, quase sufocante. Era sinal então que Sheila lá estava. Terminando com o nosso Evangelho, temos então, e voltando
a Santo Agostinho, que já falámos, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação. Quão grandiosa é a ideia e digna de majestade do Criador. Portanto, vejam a relação intrínseca que existe na evolução do mundo e dos planetas que os habitam. Este acompanhamento é par a par, lado a lado, não é? Portanto, quando nos diz Allan Kardec instruí-vos, ele estava a dizer, olhem, este é o recurso que vocês têm para a vossa felicidade, para fortalecerem o vosso conhecimento, para através da inteligência, da educação, através de disciplinar a razão e a lógica, conseguirem compreender a lei divina, né? Respeitar o semelhante no seu todo, desde o micro ao macro, e assim conseguirmos aprender a viver bem, pacificamente, com o meio ambiente, com a vida que Deus deu, com a qualidade que podemos ter, porque sabemos que Deus é que dá a vida, mas a qualidade dela é fruto, sim, da nossa iniciativa, de nós próprios, e que as nossas ações podem efetivamente afetar isto tudo, como já vimos. Os nossos sentimentos afetam este ambiente psíquico, e vimos alguns exemplos aqui, não é? Portanto, estamos a atuar e a contribuir para uma psicosfera de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Estamos a contribuir sempre e estamos mergulhados nesta atmosfera. Portanto, o que é que queremos fazer dela, não é? Emmanuel dizia que o planeta Terra, por ser, ter pensamentos de vibração baixa, não é? E os seus habitantes estarem mais para a animalidade do que para a angelitude, era um planeta de faixas escuras. Porquê? Exatamente por isto que nós vamos emanando. Mas a realidade é que está em nosso alcance o que podemos fazer. Não esqueçamos que nosso lar está numa zona extremamente umbralina, mas estava com uma atmosfera psíquica livre destes miasmas. Porquê? Porque todos os seus habitantes se comprometeram em agir com integridade, com respeito, com consciência, exercendo os valores do Evangelho e pondo à disposição de servir. E é isso que nós devemos fazer. Obrigada. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Enquanto a Bárbara falava, eu lembrei-me do grande ecologista do século XII, que foi Francisco de Assis. Não nos podemos esquecer que para compreendermos o planeta que Deus nos deu, vamos ter que continuar a caminhar para compreender a obra divina. Nós só vamos respeitar a obra divina quando a compreendermos no nosso coração. E Francisco de Assis conseguiu fazê-lo de uma forma muito bela. Ele percebeu o que o Evangelho nos conta e que nós ainda não sabemos. O Evangelho fala-nos do essencial e do acessório. Nós ainda só agora é que começamos a criar mais R's, porque os 3 já todos conhecem, mas agora há muitos. E o primeiro é rejeitar. A Bárbara também falou disso. Rejeitar o que não precisamos. Reduzir o que não precisamos também. Compramos demais comida, roupa e outros objetos. E os erros são muitos, portanto não vamos falar deles. Vamos sim ainda, a Bárbara falou muito das rosas e das flores. A natureza é uma bênção de Deus que nós temos de facto esse grande desafio para compreender. Mas os espíritos também nos abençoam muito com a obra divina e com as flores, com as florestas,
inclusive é com os animais, mas vamos falar do Jardim do Batuíra, que é uma bênção. Não é por acaso que nas vossas costas, mas muito próximo da sala de passe, está um jardim de rosas. O jardim tem como objetivo ajudar os espíritos a irem retirar os fluidos que as plantas nos dão, e nós podemos ir até a todas as civilizações que elas têm, os seus chás, as suas mesinhas. Elas compreenderam profundamente a ligação com a natureza. E ali está o jardim para ajudar os espíritos que trabalham aqui na casa a levarem esses fluidos para a sala de passe e a cuidarem de nós também com esses fluidos. Também são fluidos espirituais, como a Michelle falou no início, quando veio fazer a abertura. Mas todo este jardim nos dá uma atmosfera diferente. Nós atravessamos o portão e parece que mudou tudo. E mudou mesmo. Porque eles usam os fluidos das plantas e das árvores para cuidar de todo o trabalho espiritual que é feito na casa de Batuíra. E nós temos umas jardineiras incansáveis que nos ajudam a ter este jardim para que sejam possíveis os trabalhos espirituais com sucesso também nesta casa. É o seu contributo para todo este trabalho que se faz aqui, na sala de passe, aqui mesmo, na reunião de desobsessão, onde quer que seja, nas reuniões de estudos e também nas tarefas que são desenvolvidas. Daí a importância do jardim e da natureza na nossa vida. Todos nós já estivemos na natureza e vamos muitas vezes recarregar baterias nela, não é? Agora podemos saber um pouco mais o que é que ela nos dá de volta quando nós nos predispomos a receber. E pronto, já falei muito. Vamos então para a prece de encerramento. E vamos sentados nas nossas cadeiras, ao encontro do Mestre. Vamos elevar o nosso pensamento até à sublime imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas, pastor dos nossos corações, o Divino Médico veio até nós, trouxe-nos uma mensagem imorredora de amor e luz que perdurou através dos séculos. Por bondade e misericórdia, mantém-se entre nós através de todos os trabalhadores da sua seara e permitiu-nos que nos reuníssemos aqui hoje, nesta sua casa, para aprendermos um pouco mais da sua mensagem. E aqui, Senhor, reunidos em vosso nome, agradecemos profundamente a bênção de virmos ao vosso encontro, de persistirmos na procura da vossa mensagem. Agradecemos igualmente à equipa espiritual aqui presente por todas as bênçãos que derramou sobre nós, não só aqui como na sala de passe. Agradecemos, Senhor, pela bênção da nossa reencarnação e pela oportunidade de redimirmos e refazermos os nossos caminhos. Vos pedimos nesta hora, não só por nós, mas por toda esta humanidade nos dois planos da vida. Possamos, Senhor,
levar para os nossos corações o perdão, a indulgência, a benevolência. Possamos, Senhor, cultivar em nós a necessidade de continuarmos no vosso caminho. Possamos, Senhor, continuar convosco, com alegria, com esperança e com fé. E ajudai-nos, Mestre, a seguir sempre, em especial nas horas difíceis, a recordarmos os vossos sublimes conselhos e a procurar-vos, não só hoje, mas para todo o sempre. Sede conosco, Mestre amigo, e abençoai-nos, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.